Boa noite aí, pessoal. Estamos aí novamente com vocês para mais este momento de estudo da Palavra de Deus, nesta quarta-feira, 25 de março de 2020. Sou o pastor Carlos, pastor aqui da Igreja Luterana da cidade de Cotriguaçu, no Mato Grosso, onde nós também estamos aí passando por esta mesma situação de cada um, que eu acho que em todo o país aí estamos também nessa nossa grande batalha com relação a podermos realmente pregar a palavra de Deus ou falarmos dela diante da situação em que nós vivemos. Claro que isso num aspecto pessoal ou num aspecto, digamos assim, mas claro que a palavra de Deus é o lugar onde nós nos reunimos como a casa de Deus, pois ela também abrange a nossa vida, o nosso dia a dia. E para isso, então, nós hoje também vamos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus tem para nos trazer nesta quarta-feira, especialmente quando nós estamos aí já no final de mais um mês, tratado em nosso país de quarentena, um momento onde não podemos estar ligados ou próximos uns aos outros, mas estamos aí também ligados com vocês, através da internet, que hoje é um dos recursos maravilhosos que nós podemos também usar e utilizar para que a palavra de Deus seja pregada. Nesta noite, então, nós assim queremos falar um pouco sobre o que realmente nós podemos colocar diante de Deus. E para dar início a este nosso momento, como já estamos aí também na hora, já são 19 horas e conforme combinado, então nós queremos iniciar em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso texto de hoje, estarei usando aí o texto do Salmo 130. Salmo 130, este que também, segundo o nosso calendário, o cronograma da igreja, no final de semana, nos cultos regulares. E esse Salmo 130 veio bem, ou caiu muito bem para esta semana, especialmente quando ele nos fala sobre uma oração do salmista pedindo a ajuda de Deus. E eu vou fazer a leitura deste texto para nós assim também iniciarmos então os nossos debates aí com relação, ou a explicação com relação ao texto e o que a palavra de Deus nos coloca. Diz assim: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Que essas palavras aí do Salmo possam também fazer parte da nossa vida e assim podemos dele, especialmente nesses momentos onde nós assim vivemos, digamos assim, como diz o texto, algumas pessoas em desespero. Como o salmista assim se encontrava também nesse dia ou neste momento onde ele estava passando por essa situação. A pergunta que nós fazemos para iniciar é a seguinte: nós sabemos que Deus nos ajuda. Deus nos ajuda quando nós pedimos a sua ajuda, quando nós nos colocamos diante dele. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: nós ajudamos? Como assim nós ajudamos? Nós ajudamos as pessoas quando elas necessitam? Por que nós ajudamos as pessoas quando elas necessitam? Ou nós deixamos de ajudá-las porque nós nos sentimos também não ajudados por elas? Como nós podemos olhar para isso? Se nós fôssemos colocados diante dessa situação de ajudar uma pessoa ou mais pessoas, nós também nos perguntaríamos a quem nós vamos ajudar.
Será que é tão fácil assim? Escolhermos ou termos que escolher uma pessoa entre 2 ou 3 pessoas para podermos ajudar? A escolha não foi fácil. Mas é interessante porque nós, como seres humanos, também auxiliarmos a muito mais pessoas do que nós imaginamos. Nós simplesmente, quando falamos em ajudar, pensamos na ajuda humanitária, no sentido de ajudar fisicamente. E esquecemos muitas vezes da ajuda espiritual, de uma ajuda que vai além daquilo que nós, como seres humanos, colocamos como essencial. Mas Deus nos mostra que nós podemos ajudar de formas diferentes. O salmista, diante da situação em que ele estava, onde ele passava por um grande momento de aflição, ele coloca-se diante de Deus. Deus pede para nós fazermos também em nosso dia a dia, onde ele se coloca diante de Deus em oração. Orar a Deus é fácil ou é difícil? Essa é uma das perguntas que muitas vezes nós fazemos em nossa vida. Alguns diriam, não, é fácil fazer uma oração, muito simples, muito fácil, muito rápido, não é difícil. Outros diriam, bom, talvez não é tão fácil assim. Interessante é que orar a Deus não é difícil. Realmente orarmos a Deus e pedirmos o que realmente nós necessitamos e quando nós necessitamos. O salmista ele nos demonstra isso diante de uma situação onde ele está vivendo um momento angustiante de desespero, sozinhos em determinado lugar. Assim, olhando para a palavra de Deus, nós entendemos o que o salmista diz. Ele está em um momento de desespero e de repente ele diz, bom, agora a quem eu vou recorrer? Mas ele não tem dúvida, ele tem uma certeza. A certeza de que, recorrendo a Deus, ele tem realmente algo que lhe dá satisfação. Quando nós olhamos para o texto, vemos realmente ele gritando a Deus, ele pedindo ao Senhor, Senhor, me dê novamente algo para que eu possa me sentir mais forte, estar mais alto, ou me sentir mais alto. E aí novamente ele fala e diz, ouve o meu pedido de socorro, Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Uma das coisas que segue é bem interessante quando o salmista olha e diz assim, bom, se tu olhasses para as culpas, os meus pecados, os pecados de todas as pessoas, quem escaparia da tua ira? Quem estaria fora dessa lista? Ninguém. Nós cometemos pecados diariamente. Nós vivemos em pecado constante na nossa vida e nós também precisamos da ajuda de Deus. Nessa semana onde o nosso mundo, ou o mundo todo, não somente o nosso país aí está passando por esses momentos de aflição com relação a este vírus que está contagiando muitas pessoas e onde as pessoas estão em casa, nós também estamos em casa, aguardando o momento de podermos sair novamente, nós também olhamos e dizemos, quem pode nos ajudar? Deus nos responde, quando nós nos colocamos diante dEle, e aí Ele nos ajuda, Ele vem a nós, para que nós possamos realmente viver esta graça maravilhosa de podermos estar na Sua presença, buscando a Sua ajuda e recebendo essa ajuda constantemente. Se nós nos perguntássemos, mas eu sou pecador, será que Deus realmente vai me ajudar? Sim, Ele sempre está disposto a fazer isso. Ele sempre está disposto a ajudar a todos aqueles que pedem a sua ajuda e buscam a sua ajuda através da oração, como o salmista fez, através da sua palavra. Quando nós olhamos para ela e vemos realmente que o amor de Deus é maior do que os nossos pensamentos,
ou maior do que nós podemos imaginar. Quando nós passamos por momentos de aflição, como estamos passando em nosso dia a dia, nós vemos realmente que Deus não nos abandonou. Deus não está longe de nós. Bem pelo contrário, Ele está perto de nós. Ele está dentro de nós. Ele está à porta e bate para que nós possamos abrir o nosso coração e declarar-nos também como seus filhos, pessoas tementes a Ele, sim, cometendo pecados diariamente, mas também fazendo com que a nossa vida seja perdoada por Ele. O salmista ele continua, e aí ele diz assim, lá no versículo 4: mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. E aí eu pergunto novamente, nós ainda tememos a Deus? Para quem conhece os mandamentos, todos eles no seu início, ou seja, na sua explicação, começa dizendo assim: devemos temer e amar a Deus. Nós tememos a Deus? Nós buscamos a Deus com esse temor verdadeiro em amor? Nós deixamos realmente este amor de Deus, ou este temor a Deus, longe dos nossos olhos? Provavelmente cada um de nós já fez alguma coisa em nossa vida que nós dizemos assim: eu não preciso da ajuda de ninguém, eu consigo fazer sozinho, eu consigo realizar este com as próprias mãos. E aí de repente olhamos para o resultado e nós olhamos para o que nós fizemos ou deixamos de fazer e dizemos: bom, talvez se alguém tivesse me ajudado, eu poderia ter feito melhor, ou eu até poderia ter feito com que isso se tornasse algo mais agradável. Nós necessitamos da ajuda de outras pessoas para nós sobrevivermos, da ajuda de outras pessoas para que nós possamos nos sentir felizes, amparados, consolados, para que nós possamos nos sentir pessoas valorizadas, não pelas pessoas, mas pelo que Deus deu a nós e com a nossa, os nossos bens, sim, mas aquilo que ninguém mais pode nos oferecer, uma ajuda verdadeira, uma ajuda única, e Deus assim o fez. Quando o salmista pede a ajuda de Deus, ele pede porque ele tem certeza de que Deus pode ajudá-lo na sua necessidade, naquele momento, onde ele estava passando por um momento de grande desespero, de angústia, talvez de dor. E aí então, quando ele pede, ele novamente diz: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Vocês já notaram que quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, nós também temos um sentimento, digamos assim, de espera para que aquilo aconteça imediatamente? E de repente Deus, Ele vem a nós e diz assim: bom, espere mais um pouquinho, porque quando vai vir melhor, de forma melhor, mais forte, algo que possa realmente lhe dar sustento, possa lhe dar também a garantia que você precisa. Deus, em sua palavra, nos dá essa garantia. Ele nos dá seu Filho Jesus para que nós possamos, mas ajudados por quê? Ou por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós não conseguimos fazer algo que Deus quer que nós façamos sozinhos. Nós não conseguimos chegar diante de Deus, nós não conseguimos ser salvos
por nossa própria razão ou força, ou por nós mesmos, mas pela ajuda de Deus. E aí eu pergunto, que ajuda é essa? Quem pode nos ajudar? A palavra de Deus nos responde: Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que vive conosco, aquele que deu a vida quando nós não merecíamos, aquele que faz de nós vencedores. Jesus, ele nos estende a sua mão, o que nós necessitamos. Por isso, quando nós oramos, que nós possamos orar realmente com o coração firmado na palavra de Deus, nos pensamentos em Deus. Deus quer que nós realmente tenhamos diante de nós, em nossa mente, a certeza de que Ele continua conosco. Depois o salmista, ele diz: bom, agora estou aguardo ansioso a ajuda do Senhor e confio na sua palavra. Ele continua ainda dizendo: eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Você sabe que para quem trabalha como vigia, esperar passar o turno é angustiante muitas vezes, especialmente para quem trabalha à noite. Está lá sozinho, esperando, até que passe a noite e novamente no outro dia possa ir para casa. Olhem para o salmista. Mesmo caminho, mesmo desespero, no Senhor, ansiosamente, porque Ele está necessitando disso. Em nossos dias hoje, nós também estamos aí ansiosos, contando os dias que já passaram. Nós estamos, digamos assim, em quarentena, em um momento de ficar em casa, sem poder abraçar, sem poder tocar, sem poder chegar perto de uma pessoa, de demonstrar um carinho. Nós estamos ansiosos, aguardando o fim disso tudo. E a nossa ansiedade em aguardar isso é saber que, ou viver buscando que isso se termine da melhor forma possível. Sem muitas mortes, sem muitas perdas, mas com ganho. Ganho não para nós, não para a ciência, não para o mundo, mas ganho para Deus. Esperar nessa certeza, neste mesmo caminho, pedindo a ajuda de Deus, pois é Ele, somente Ele, quem pode nos ajudar, e Ele está pronto para nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Depois, Ele diz: povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor. E aí Ele diz a nós hoje, cristãos, põe a sua esperança em Deus, o Senhor. Coloque a sua esperança neste Deus, neste Senhor, que está conosco, que nunca nos abandona, mas que vive junto a nós. Ele pode nos socorrer, Ele pode nos ajudar, e não somente pode, mas Ele quer nos ajudar. Ajudar a vencer mais este momento de tribulação, momento de angústia, mas um momento de reflexão, um momento de pararmos um pouco e seguirmos adiante na do Senhor. Muitas vezes eu me refiro às pessoas aqui em nosso meio, que nós muitas vezes somos pessoas que dizemos nos ser ocupadas demais. Nós temos muitos afazeres, muitas coisas a fazer todos os dias, desde que nós levantamos até o anoitecer. E aí nós, durante o período do dia, nós dizemos assim: bom, durante esse dia eu fiz isso, fiz aquilo, mais aquilo, estou cansado, muito cansado. Não tenho tempo para fazer uma leitura bíblica, não tenho tempo para fazer uma devoção. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o que eu faço. Agora eu tenho algo muito grande para realizar.
E nós precisamos, de repente, no meio de tudo isso, Deus aparece. Nós havíamos deixado Deus de lado. Não havíamos pedido a sua ajuda para concretizar o que nós precisamos realizar de tão grandioso. Mas Deus vem. E aí Ele diz: não, você não vai fazer. Diante da situação, você vai parar. Mas como assim parar? Não. Você vai ficar gripado. Você vai ficar de cama. E quando nós ficamos de cama, nós dizemos: bom, e agora? O que eu vou fazer? E é nesses momentos que nós mais pedimos a ajuda de Deus. E é por isso que Deus muitas vezes nos faz pararmos o que estamos fazendo para podermos realmente, é importante buscarmos ao Senhor, buscarmos a Deus. Esses dias eu acho que a maioria das pessoas estão o normal, o costume, mas o salmista nos diz: esperança em Deus, Senhor. Essa esperança nós temos e devemos ter. Nós queremos ter em nosso coração. A esperança, Ele diz: eu sei que tu podes me ajudar. E aí, Ele diz ainda mais: o amor é fiel. É fiel. O amor de fidelidade. Quando Deus diz eu te amo, Ele diz eu te amo. E Ele realmente nos ama. Ele nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E aí sim, nós vemos que Ele nos ajudou a levantar, nos ajudou a viver a nossa vida, nos ajudou em todos os momentos da nossa vida e continua nos ajudando. Por isso Ele nos convida a nós termos essa esperança, de colocarmos esta esperança em Deus, o Senhor, porque Ele é fiel, porque, como diz o texto, Ele sempre está disposto a salvar a todos nós, a salvar a humanidade, a salvar a todas as pessoas. Nós estamos entre essas pessoas e nós somos essas pessoas. Quanto tempo vocês acham? Quanto tempo Deus de nós? Somente nos momentos de aflição? Somente em alguns momentos da nossa vida? Ou em todos os momentos? Deus sempre está conosco. Deus sempre vive conosco. Deus sempre está nos ajudando para que nós possamos receber a coroa da vida eterna, viver uma vida celestial. Esta é a melhor ajuda que nós podemos ter todos os dias da nossa vida. E é essa ajuda que somente Deus pode nos oferecer. Esta ajuda o salmista buscou, porque ele sabia que ele receberia de Deus tudo o que ele necessitava neste momento de desespero, neste momento de angústia. E aí ele teve a certeza: Deus está disposto a nos salvar, a nos ajudar. Isso fecha dizendo o Salmo 30, versículo 8: Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Deus em Cristo Jesus nos salvou de todos os pecados. Deus em Cristo Jesus nos libertou da morte eterna, nos trouxe a esperança da vida eterna, nos fez realmente ver quem nós somos, pecadores que não merecem a graça de Deus, mas que a graça de Deus vem a nós através deste Cristo. Vamos realmente colocar os nossos olhos, as nossas mentes, o nosso coração em Deus e nos ajoelhar pedindo a sua ajuda.
Ajuda esta que faz com que a nossa vida seja uma vida abençoada, uma vida diferente, uma vida alegre. Alegre em meio às tristezas, sim, em meio às aflições, às tempestades do mundo, mas alegre no Senhor. Alegre porque Deus sempre está conosco, porque Ele sempre ouve as nossas orações, Ele escuta o nosso clamor. Como diz lá o salmista no começo: ó Senhor Deus, eu te chamei. Que nós possamos chamar a este Deus sempre, que nós possamos chamar a Ele todos os dias da nossa vida, e Ele nos ajudará, Ele nos consolará, Ele nos dará o que nós necessitamos, e viveremos uma vida diante de Deus. Que a nossa vida possa ser desse jeito, que todos os dias nós possamos viver assim. Nessa semana, como nós já falamos, passando por todos esses momentos em que o mundo está, vemos pessoas colocando-se ao contrário da vontade de Deus, vemos pessoas querendo justificar os seus erros diante do que são os seus atos, mas nós também vemos um Deus que olha por nós e que põe a sua mão sobre cada um de nós para que nós possamos seguir a nossa vida, confiantes de que tudo passará, mas Deus continuará junto a nós. Deus continuará nos guiando, nos servindo, como sempre nos serviu, para que nós possamos assim também chegar diante dele, na sua vida, na vida eterna, em Cristo Jesus. Amém. Seria isso para essa noite que nós queríamos trazer para Deus sobre o Salmo 130, o qual também nos faz refletir sobre quão maravilhoso é Deus diante de todas as angústias, de todos os temores que nós vivemos. E nós queremos agradecer a cada um que também está assistindo, que nos assistiu de estudo da Palavra de Deus, para que Deus possa assim também viver com cada um de vocês e estar com cada um de vocês nas suas vidas. Que nós possamos ter realmente Deus em nosso dia a dia e assim também pedir sempre a ajuda dEle, sabendo que Ele nos dará todo o necessário e que Ele nos confortará em todos os momentos. Para este momento também nós queremos fazer uma oração que assim também nos dirige diante daquilo que Deus quer que nós assim sigamos. Que nós possamos assim nos colocar diante de Deus em oração. Querido e bondoso Deus, Pai Celestial, sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ajudas quando nós assim pedimos, e não somente nesses momentos, mas também nos momentos da nossa vida. Te pedimos, Senhor, esteja com cada um de nós em nosso país, em nosso mundo, em nossas cidades, onde nós residimos, em nossos lares, nos dando sempre a Tua proteção, o Teu amparo. Estamos passando por momentos angustiantes também, diante da situação em que o mundo se encontra, diante desta pandemia. Que Tu possas assim olhar com a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, nos dar a Tua proteção e fazer com que tudo possa voltar a ser como era antes, pois este poder é somente Teu, de poder fazer com que tudo realmente possa seguir o seu curso, o seu caminho. Te pedimos, Senhor, abençoe aqueles que encontram-se enfermos com este vírus, dentre eles também todos aqueles que de uma ou de outra forma sofrem no seu corpo. Abençoa-os, pois Tu os conheces e sabes quais são as suas dificuldades. Faz com que eles possam assim também sempre se recuperarem conforme o Teu querer e a Tua vontade, mas especialmente também a cada um de nós, que nós possamos assim contar com a Tua presença e a Tua ajuda, dia após dia, para vivermos a nossa vida aqui em comunhão Contigo e especialmente alcançarmos a promessa divina da vida eterna e habitarmos Contigo no Teu reino celestial. Esteja, Senhor, com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.
Que nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, guarde a cada um de nós também neste dia, nesta noite, e que nós possamos assim nos reencontrar outras vezes também, falando da palavra de Deus, para que nós possamos assim nos reencontrar, para que possamos seguir o caminho juntos, confiantes que Deus sempre está conosco. Que Deus guarde a cada um de vocês nesta noite, nesta semana, e voltamos aí daqui a alguns dias para mais um momento de devoção e oração com o nosso Senhor.